Boa noite. Vamos entrando. Aqui é Francisco Lima Poças em Francisco Lima Poças em Cotidiano. Hoje eu farei a correção da prova de Direito do Consumidor do MP do Paraná. Vamos ver a prova como foi? Jonas, idoso, aposentado, com renda mínima, passeava pelo shopping quando viu oferecendo serviço de operação de crédito ao consumidor. Jonas sonhava em comprar uma bicicleta popular para o seu único netinho, mas receava não conseguir empréstimo, por já possuir outros consignados. Depois de conversar com a atendente do stand, Jonas aderiu prontamente ao contrato de empréstimo consignado, que contava com cláusula de eleição de foro. Isso aqui é interessante para a gente saber das respostas depois. Tomando por referência o endereço do fornecedor. Considerando essa situação à luz do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que, caso Jonas se enquadre na condição de superendividamento, poderá ser instaurado processo de repactuação de dívidas. O pedido do consumidor importará em declaração de insolvência civil? Não. O Código Civil não aprova isso. Deve ser excetuada a dívida se o contrato de crédito contar com garantia real, cláusulas de eleição de foro de eleição, cláusulas de foro de eleição podem ser previstas em contrato de consumo, desde que não prejudique a facilitação da defesa do consumidor, que pode optar por demandar no foro do endereço do seu domicílio, do fornecedor ou do de eleição. Correto essa daí. Sendo ou não Jonas pessoa idosa, mesmo na aquisição de produto de luxo e alto valor, não pode, porque produto de luxo e alto valor não pode ser repactuado dívida. O que se justifica somente por ser... Não, qualquer um pode repactuar a dívida. Idoso, não idoso. No caso de ausência justificada do credor, a audiência de conciliação não se interromperão os encargos de mora. A cláusula de eleição de foro é abusiva de pleno direito dada... Não, então letra B está correta. Durante a viagem de lua de mel, João e Maria visitaram cidades históricas do Velho Mundo, trazendo consigo souvenirs e diversos produtos típicos para guarnecerem o novo lar com lembranças da feliz data. Ao desembarcarem do voo internacional no Brasil, foram surpreendidos com o extravio das bagagens despachadas que continham aqueles bens materiais. Então, a gente está entre Pacto de Varsóvia e Código de Defesa do Consumidor, porque bem material é Pacto de Varsóvia. Provavelmente vai ser uma questão dessa daí. O extravio de bagagens agravou a indignação do casal, que já se encontrava revoltado em decorrência do atraso do voo cancelado pela companhia aérea. Nessas circunstâncias, à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao extravio de bagagem e quanto ao atraso do voo, João e Maria poderão ser indenizados. Então, extravio de bagagem, o STF decidiu que é o Pacto de Varsóvia. E atraso de voo, que é dano moral, não tem limite. Então, vamos ver. Com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para reparação integral, por ser norma... Não. No limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. E o atraso do voo somente gera dano moral se comprovada a lesão extrapatrimonial. Perfeito. Na totalidade da extensão do dano em decorrência do ilícito na execução do contrato de transporte, não. De acordo com a extensão do dano, a lógica do Código de Defesa do Consumidor para reparação integral e o atraso do voo não gera, não. No limite da responsabilidade civil fixada por meio da Convenção de Varsóvia, e o atraso de voo gera dano moral em ré ipsa, bastante comprovar, dissídia... Não, letra B, que é a resposta correta. Porque tem que provar que houve lesão extrapatrimonial.
José celebrou com a incorporadora ABC contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção para fins de moradia pessoal. O prazo para entrega do bem, já computadas cláusulas de tolerância, venceu em 1º de janeiro de 2020. As chaves do imóvel foram entregues ao adquirente 4 meses depois, sem ressalvas, na mesma data em que foi emitido a BITSE. Nada obstante isso, o consumidor ingressou em juízo buscando obter da incorporadora, em decorrência do adimplemento tardio da obrigação de entrega da unidade imobiliária, reparação de lucros cessantes, bem como compensação por dano moral puro em ré ipsa. A parte ré alega fortuito externo, pandemia, não, foi antes da pandemia, que ele foi em janeiro, né, que ele deveria entregar, né, venceu em maio de 2020, 2 meses da pandemia, então não tem a ver. A inexistência decorrente exclusivamente da simples moeda contratual na entrega do bem e a impossibilidade de acumulação da reparação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, cláusula penal moratória devidamente paga ao adquirente em valores equivalentes aos locativos da coisa. Então, realmente isso aí está certo. Vamos ver o que é. Qual é o que a gente pode tirar das questões aqui? Improcedente, porque a pandemia do novo coronavírus, não, mas aí não tem. Improcedente, pois o dano moral não se configura em ré ipsa, no caso. Tá, letra B, correta. Porque não tem acumulação. Procedente empate, eis que é contrária à boa-fé e, portanto, abusiva a cláusula que afasta o dever indevido. Porque não, eles pagaram. Procedente integralmente, já que a pandemia do coronavírus não interferiu no prazo da entrega e tratando-se de relação de consumo, o dano moral deve ser presumido. Não. Procedente integralmente, diante da quebra, também não. Instituto CDC, regularmente constituído e vinculado à defesa dos interesses e direitos dos consumidores, ajuizou com base no artigo 81 e seguinte da Lei 8.078, de 90, ação em face de diversas instituições financeiras, reproduzindo idênticos pedidos e causas de pedido formulados em demandas coletivas anteriormente propostas por legitimados outros em diferentes comarcas e regiões por todo o país, visando a declaração da nulidade de cláusulas de contrato de financiamento bancário celebrados pelos seus respectivos associados. Em contestações, se arguíram as instituições financeiras réis, entre outras questões, preliminar de coisa julgada, realmente, no argumento que já teria sido proferida sentença de improcedência, com o trânsito em julgado, por juízo competente em comarca da capital. Vamos lá, acolhida. A coisa julgada que prejudica o ajuizamento de novas ações coletivas, sem, contudo, prejudicar o ajuizamento de ações individuais por quem não haja intervido como litisconsórcio. Nessa daqui. Rejeitada, coisa julgada com eficácia erga omnes, restrita aos limites territoriais. Não, rejeitada, a coisa julgada com eficácia em todo o território nacional, restrita às partes da ação coletiva primeiramente julgada. Rejeitada, não, acolhida, né? Restringindo a presente questão à análise da preliminar em Berlim, essa deve ser acolhida. Então, as questões do direito foram B. Aqui foi BBB, né? BBB, Brasil. E A. BBB e A. Então, essa foi a prova de direito do consumidor do Tribunal de Justiça do Paraná. Meu nome é Francisco Lima Poça. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo. Um abraço e até mais.